Olá, estamos no ar com o CB Saúde. Eu sou Carmen Souza e estamos em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Lembrando que o CB Saúde é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui comigo no estúdio, Andréia Giacomo, coordenadora do Departamento de Pediatria Ambulatorial da Sociedade de Pediatria do DF. Muito bem-vinda ao CB Saúde, doutora Andréia. Tudo bem? Tudo jóia. Então, doutora Andréia, as crianças seguem em casa por conta da pandemia, mas agora de férias escolares. É um desafio e tanto, né? Tanto para os pais quanto para as crianças. Exatamente. É mais tempo livre, né? E nós tivemos um ano muito conectados, né? As aulas online fizeram com que a própria sociedade revisse algumas recomendações de tempo de tela, né? Se para uma criança de 2 anos a recomendação continua de se evitar a exposição, para as crianças de 2 a 6 anos, que a recomendação era uma hora de tela por dia, isso com a presença das aulas online foi revisto, né? Elas foram expostas por mais tempo porque elas estavam num momento de aprendizagem, né? De aprendizado mesmo que à distância. E foi importante para muitas crianças ter esse acesso, né? Nessa Agora, fase. essa questão da tela, na aula remota, tinha uma funcionalidade. Agora, nas férias, eu imagino que vire pode ser que vire um embate dentro de casa. Assim, tem um movimento dos pais para tentar retirar um pouco esse tempo, então, né? Essa é exatamente a recomendação, Carmen. Agora é a hora da gente desconectar um pouco, né? Desconectar das telas e se reconectar com os nossos filhos, né? Nós, os pais, professores, estavam muito voltados aos computadores. Agora a gente precisa realmente essa reconexão com a natureza, com o ar livre, com os pais, tempo para brincadeiras fora do ambiente virtual. A gente pode falar num período mínimo, assim, quer dizer, máximo, assim, o quanto que, por faixa etária, uma criança deveria ficar diante das telas, nos dispositivos agora, Então, nesse período de recesso? Se os pais não estiverem trabalhando, né? Porque, Carmen, na pediatria a gente aprende uma coisa, né? Que a gente faz, existe a recomendação e existe o que é possível. Eu tenho crianças de 9, 7 anos e a gente entende a dificuldade dos pais em seguir algumas recomendações. Agora, a gente também precisa mostrar para os pais que essas recomendações são embasadas em estudos que mostram o impacto dessas telas, das mídias, no desenvolvimento da criança. Nós vivenciamos isso esse ano nos consultórios de pediatria, de psicologia, né? A questão tanto de atraso de desenvolvimento mesmo, de linguagem, de fala. Então, os psicólogos trabalharam bastante, porque crianças que deveriam estar sendo estimuladas pelos pais ou pelos professores, né, com conversas, elas estavam expostas às mídias. Então, isso tem um impacto no desenvolvimento. Estou falando da linguagem, mas a gente também tem a coordenação motora. Tem um estudo muito bonito da Unifesp esse ano, com 900 crianças em pré-escolares, mostrando que 55% estavam fazendo as refeições na frente da televisão e 28% estavam extrapolando o tempo recomendado, né? Ficavam mais de 4 horas por dia na frente de criança, e isso são crianças menores de 5 anos. A recomendação da Sociedade de Pediatria é que para crianças de 2 anos a gente evite essa exposição, porque é uma idade que a linguagem está em desenvolvimento e a linguagem verbal e não verbal, né? Desde o bebezinho que a gente vai estimulando com gestos, com olhar, com cantiga, com história, até a criança que começa a entender uma historinha que o pai vai contando e começa a responder também, né? Responde com a gargalhada, depois responde com a fala e depois responde com os porquês, que são tão importantes para o neurodesenvolvimento dele. Então, esse impacto, né, de diminuição de habilidades motoras, que esse estudo comprovou, inatividade física, diminuição do tempo do sono. Eu estou citando esse porque esse é um brasileiro, crianças, realidade do Brasil. Nossa realidade, mas né? A gente tem vários, né? Tem um muito bonito que foi publicado agora no JAMA em março, com 47 crianças também na idade pré-escolar, menores que 6 anos,
mostrando a diminuição da integridade das áreas corticais, aí todo moderno, né? Com ressonância funcional, mapeando as áreas de linguagem e de função executiva, mostrando a diminuição da integridade dessas áreas quanto maior o tempo de exposição à tela. Então, baseado nesse e em vários outros estudos, a gente precisa ter esse cuidado com as nossas crianças. Menores de 2 anos, a gente tenta, na medida do possível, evitar a exposição. A Academia Americana, em dezembro de 2019, faz uma recomendação que se você vai apresentar isso para o seu filho de 1 ano e 6 meses, que ele seja um momento de interação. Então, o pai que faz do tablet como um livro, que ele está contando a história da abelhinha que pousou na florzinha, a florzinha amarela abriu. Então, isso é um momento de interação, de estímulo. E as crianças mais velhas? As mais velhas, então, 1 hora por dia, até 5 anos. Acima de 5 anos é até 2 horas, né, até 10 anos. Adolescentes e todas as demais idades, 3 horas de tela por dia. E isso inclui os pais, pelo menos deveria incluir, nós também. A senhora falou uma coisa de ar livre, da importância das crianças saírem das telas e saírem de casa. Nessa pandemia, como é que os pais têm que fazer essa escolha? Pode sair, a criança pode descer para brincar embaixo do bloco, brincar na pracinha, perto de casa, ou essa saída de casa também tem que ser muito controlada? Isso, então, isso é importante a gente conversar, porque esse é um conceito que foi mudando ao longo dos estudos e do decorrer da pandemia, né? A primeira coisa que os pais precisam saber: as crianças também ficam doentes com Covid, as crianças também nós temos aqui no Distrito Federal, o boletim de ontem, cerca de 18 mil crianças menores de 19 anos com Covid e 6 óbitos no Distrito Federal. Então, a primeira coisa, as crianças também ficam doentes, a gente vê no consultório, mas a gente vê que é uma doença totalmente diferente do adulto, com uma benignidade, né? São raros os casos graves, eles existem, eles vão para a UTI, né? Mas isso é uma minoria. E o que a gente foi aprendendo ao longo da pandemia é que o vírus não gosta de espaços abertos, ventilados, com sol. Mas para a gente frequentar esses espaços, a gente vai ter que seguir as regras de ouro, né? Usar máscara, evitar aglomeração, manter distância, reforçar a higiene das mãos das crianças com álcool gel, com lencinho umedecido, lavando a mão quando possível e ensinando a criança aquela regrinha do distanciamento de 1,5 metro, 2 metros. Abre o bracinho, não encostou em ninguém, isso é um local seguro. É claro, quando a criança é pequenininha, é muito menor que 2 anos, não se usa máscara pelo risco de sufocamento, mas acima de 2 anos, se a gente faz o treinamento, a gente ajusta essa máscara adequada, a criança consegue muito mais rapidamente se adaptar, o cérebro delas é privilegiado nesse quesito de adaptação e de aprendizagem, né? E consegue seguir as regras com supervisão. Okay. Né? Ela só vai seguir as regras sozinha depois de 7, aí ela consegue entender, né? E os adolescentes, é uma particularidade dessa fase da vida, né? A rebeldia, contestação, a contestação. Né? Então faz parte. Então, se eles entendem, se a gente tem um diálogo, muitos vão conseguir seguir a regra, mas outros não vão seguir. Então, ir ao shopping, ir ao cinema não são as melhores opções. Então, shopping, cinemas, locais fechados, né? Parquinhos que estejam lotados. Então, tudo bem fazer um passeio no Parque da Cidade, mas se o Parque da Cidade estiver lotado e a gente não estiver conseguindo manter esse distanciamento, aqui em Brasília nós somos privilegiados. Então, o Eixão do Lazer, Parque da Cidade, próprio Jardim Botânico, que é uma lindeza, né? E tantas áreas verdes que nós temos para utilizar aqui. E dentro de casa, então, assim, se a gente precisa evitar o contato, né, que as crianças reduzam o tempo nos dispositivos eletrônicos, mas dentro de casa, o que os pais podem fazer para que as crianças estejam de férias, né, dentro de casa? Aproveitando as férias. Então, de acordo com cada idade, a gente vai ter uma série de brincadeiras que podem ser utilizadas. Mas eu não tenho como comprar o brinquedo, o Lego está caro, ou o brinquedo está caro. A gente tem condições de fazer brincadeiras criativas com as nossas crianças, de desenho, de massinha, de chamar a criança para participar e fazer a comida, preparar um bolo. Depende de cada faixa etária,
mas eu sugiro aos pais que estruturem algumas atividades em casa para que as crianças possam participar, noite do pijama, acampar dentro, piquenique na sala, piquenique no jardim, piquenique na varanda, né? Tentar algumas atividades juntos também, exatamente. Né? Nós pais, somos os grandes concorrentes das mídias, das telas. A nossa presença substitui com tranquilidade as telas. Eles demandam a nossa presença. Mas não adianta a gente estar presente e também estar aqui, né? Então, a gente tem que estar presente na vida das crianças. E aí eu acho que surge um outro dilema, assim, que as crianças estão de férias, mas os pais não necessariamente, né? Então, assim, também propor atividades em que a criança se divirta de forma independente, ainda que dentro de casa, é interessante porque não é todo pai que vai poder ficar brincando com a criança o dia inteiro, né? Ainda que tenha vontade. Esse é o nosso grande desafio. Então, meu filho sabe, eu sou professora, eu estou de férias de uma das minhas atividades, mas ele fala, do consultório você não está, mamãe. Então, a gente tem que equilibrar, né? Estar presente na hora que está presente e estruturar atividades que as crianças possam fazer sozinhas também. Isso também vai variar com a idade. E aí tem umas dicas interessantes no site da Sociedade Brasileira de Pediatria que os pais podem dar uma olhada, né, nos livros da sociedade de brincadeiras para cada faixa etária, mas a gente também pode proporcionar tempo de leitura, um tempo para assistir um filmezinho, então que a gente coloca o filme e a gente consegue fazer alguma coisa que precisa fazer enquanto a criança está assistindo esse filme. Ter essa criatividade e essa paciência com a criança. Talvez resgatar as brincadeiras antigas. Exatamente, né? O pular corda, né? São atividades que as crianças realmente retomaram e que são importantes. De 0 a 3 anos, a gente tem que ter uma atenção muito especial, porque eles podem até brincar com os irmãos, né? Com um primo que já está no convívio familiar ali naqueles pequenos núcleos, mas eles vão demandar a presença de um adulto. Então, os pais têm que saber disso. Faz parte do neurodesenvolvimento da criança até os 3 anos essa dependência. E a presença de adulto também tem uma relação com acidentes domésticos, né? Eu imagino que esse também já é um desafio, quando não estamos em pandemia e no momento em que as crianças precisam estar dentro de casa, às vezes até um pouco mais irritadas, e muita gente dentro de casa, cria-se um ambiente propício para alguns acidentes. Exatamente. Os acidentes na infância sempre foram uma preocupação. Eles são a principal causa de morte em crianças entre 1 e 14 anos no nosso país. Caramba. Então, aproximadamente 13 crianças morrem por dia por conta de acidentes domésticos. A gente está falando aqui de 10 meses, né? De março até dezembro de pandemia, nós tivemos 6 óbitos por Covid. Então, e nós observamos nessa questão das crianças mais tempo em casa, todo esse período de férias, nós pediatras atendemos um pouquinho mais de acidentes. E nesse ano foi isso também, o que a gente viu de criança precisando fazer sutura. E aí a gente pensa, no meio da pandemia, vai para o hospital para dar o pontinho na testa, no queixo, né? De criança que quebrou o bracinho em pula-pula ou andando de patinete. Esses acidentes, muitas vezes, eles podem ser evitados se a gente tem um controle desse ambiente, se a gente propicia um ambiente seguro. Até 1 aninho de idade, a criança está muito no colo dos pais, ela começa a engatinhar ali 10 meses, aí começa a aumentar o risco de acidentes, né? No primeiro aninho, a gente tem muito as quedas, então de trocador, a asfixia, né? A criança com ingestão de algum... Hoje em dia a gente nem tem mais talco, mas é uma das principais causas ainda, de intoxicação, principalmente em tempo de intoxicação, em tempo de cama compartilhada, é uma das causas, é um dos alertas que nós como pediatras fazemos desse risco da asfixia. E depois que a criança vai crescendo, então, entre 2 e 5 anos, que ela já começa, não aprende a andar, eles aprendem a correr, né, a pular. Então, eles têm essa curiosidade natural da criança e a gente precisa que a nossa casa, que tem uma criança, seja uma casa segura. Então, as quedas, os traumas, os afogamentos aqui em Brasília não podem ser esquecidos. Nós temos um lago Paranoá, né? E vira e mexe a gente... Piscinas, né? Piscinas, né? Então, são cuidados que tem que ter sempre alguém supervisionando essas crianças. Ok. Esses meses todos de pandemia, as crianças dentro de casa,
os pais têm percebido, e até por conta, a senhora disse um pouco aí, de comer na frente da televisão, tudo mais, um ganho de peso nas crianças, um pouco mais sedentárias. Então, a minha pergunta é, agora que elas estão de férias, seria um momento de propor mudanças de hábitos, assim, deixar as férias mais saudáveis? Isso, então, com a pandemia, eu comecei a colocar na prescrição dos meus pacientes atividade física 60 minutos por dia. Os pais olham e falam, doutor, ele faz muito mais do que isso. Ele faz atividades que não são estruturadas. Então, as crianças precisam ter esse hábito desde a primeira infância, que a atividade física é saudável, que é uma coisa gostosa, que diminui a ansiedade dos pais e das crianças. Então, essa atividade física é importante, mas ela precisa ser supervisionada. Os hábitos novos, então a gente pensa aí, crianças que estão na idade de desfraude, crianças que ganharam muito peso, crianças com dificuldades de sono. É importante a gente falar que a criança vive um ciclo de bem-estar, né? Que ele pode ser para o bem ou ele pode estar desequilibrado. Então, mesmo de férias, procurar manter uma rotina de alimentação saudável, de sono, de atividade física é fundamental para a criança. A gente pode até flexibilizar, né? Não vai dormir como os meus, não dormem às 8 nas férias, mas dormem 9, 9h30, né? Então, acorda um pouquinho mais tarde. Isso pode ser feito, mas a gente precisa entender que para o bem-estar da criança e dos pais, a rotina é muito importante, né? E a alimentação, nós vivemos, Carmen, duas faces nessa pandemia. As crianças que estão fora da escola e que perderam o suporte nutricional que elas recebiam na escola, ou a disparada do preço dos alimentos fez com que a gente observasse o preço mais caro dos alimentos. Então, nós tivemos tanto as crianças que estão em risco nutricional, desnutridas, quanto a questão da obesidade. Isso nós observamos em todas as faixas etárias. Então, crianças que perderam 10 quilos, crianças que ganharam 10 quilos na pandemia. Uma realidade do DF, desnutrição e obesidade no DF. No DF, né? Então, o que a gente orienta para os pais? Talvez não seja o momento de uma coisa rigorosa, né? Mas talvez seja o momento de uma reflexão. Opa, o que eu posso fazer para melhorar a minha saúde e a saúde do meu filho? Porque não adianta eu querer que meu filho coma alface, proteína, carboidrato saudável, e eu vou comer uma pizza com uma Coca-Cola na frente dele. Então, a gente tem que ter esse cuidado com essa responsabilidade da alimentação das crianças, sim. Mas talvez não seja o momento de estressar as crianças com essa situação. Então, pesar a saúde mental dos pais e dos filhos antes de resolver fazer grandes mudanças, como, por exemplo, o desfraude. A gente sabe que o treinamento esfecteriano precisa ser feito na idade certa, na idade tardia, que é quando a criança está preparada, essa idade certa. Não tem um número exato, né, observando a criança. Mas a gente também não pode deixar isso não acontecer, não prestar atenção a essa etapa do desenvolvimento da criança. Entendeu, Carmen? Só que se aquilo ali for tão estressante para aquela família, muitas vezes é melhor a gente esperar um pouquinho, o coração acalmar, a cabeça acalmar para enfrentar essa nova etapa. A senhora está falando aí de estresse, de ansiedade, e aí, obviamente, a gente está falando de saúde mental. Foi um ano, tem sido um período também de muito comprometimento da saúde mental das crianças, né? Essas restrições todas aí por conta da pandemia. Sim. A restrição por conta da pandemia, então a gente tem a restrição dos adolescentes que estão sem ver os amigos, sem encontrar aquele grupinho que eles precisam no desenvolvimento dele, dos mais novos que muitas vezes deixaram de conviver com os avós. Então, é um momento da gente achar o nosso equilíbrio, porque a pandemia não acabou, a gente está aí às portas de estudos liberando vacinas seguras, né? Com fé em Deus elas vão chegar e isso tudo vai começar a acabar. Mas a gente vai ter 2021 aí pela frente para lidar ainda com essas questões. Então, todos nós vamos precisar nos renovar de coragem e fé para seguir em frente, cara. Doutora, o que também está aqui agora, daqui a uma semana, são as festividades de fim de ano, né? Natal, Ano Novo e, ao mesmo tempo, o aumento dos casos aí de infecção pelo novo coronavírus. O que fazer, né? Como é que festejar a família com as crianças nesse momento tão delicado aí da pandemia?
Isso, a gente está vivendo aqui no Distrito Federal um aumento novamente, né? Ainda não estamos como na pior fase, que foi julho e agosto, mas a gente tem observado o nosso RT oscilando ali, a nossa taxa de transmissão oscilando em torno de 1. Então, acima de 1 chegou na semana passada e a gente precisa ter esse cuidado para proteger os mais vulneráveis naquela nossa linha de raciocínio, de que criança também adoece, criança transmite, mas com um quadro muito benigno. O nosso grande desafio são os acima de 60 anos, que são os avós, que passaram o ano inteiro sem ver os netos, né? Muitos ficaram sem esse convívio. E a gente tem que pensar um pouco na saúde mental também desses netos e desses avós. Então, se o coração permitir que essa confraternização seja uma confraternização online, à distância, com tranquilidade, essa é a recomendação. No caso, a gente teve até, foi interessante esse tema, porque saiu agora, essa semana, um guia de orientação daqui do Brasil, que é da Fundação Oswaldo Cruz. Para as festividades? Para as festividades, né? Interessante. Dando algumas dicas que são importantes. Então, se for acontecer na sua casa, que sejam celebrações restritas àquele grupo familiar. A recomendação é que a gente mantenha o grupo familiar, o núcleo familiar. Núcleo familiar, a senhora disse, são as pessoas que moram na mesma casa. Não é um priminho, não é um tio, não. Essas pessoas não. Isso, a recomendação, o ideal seria isso, né? Se o coração não aguenta, não, vamos nos reunir, o ano foi muito difícil, temos muito que celebrar, existem algumas recomendações. Que cada grupo familiar sente em um local separado, com 2 metros de distância, que todos usem máscara, que essa máscara seja retirada no momento em que a gente vai fazer a refeição, com álcool gel, com higiene das mãos. Uma dica interessante é que é evitar a toalha de pano, usar o papel toalha para fazer essa higienização e que a gente evite som muito alto, porque a cantoria, o falar alto, a gente vai expelir mais partículas, né? Então, são algumas dicas e algumas recomendações. Essa cartilha está disponível, né, para todos, acessível. Então, que são regras de ouro desse convívio. Cartilha da Fiocruz. Da Fiocruz. Okay. Né? E a gente tem também algumas dicas, né? Se a pessoa está sentindo alguma indisposição, né? O Covid na criança muitas vezes não tem febre. O Covid na criança é um nariz escorrendo ou uma garganta arranhando, que na criança menorzinha às vezes é falta de apetite, né? Mas nos adultos também, se tem alguém sentindo algum sintoma, algum mal-estar, não vá. Protejam os vulneráveis, fique em casa. Vai fazer o exame, poxa, eu não vou colher o exame e vou numa confraternização esperando o resultado do exame. Isso não se faz, né? A gente tem que proteger os mais vulneráveis e evitar realmente a disseminação, porque os eventos familiares, eles já são relatados como grandes espalhadores do Covid. Os cantos, o que envolve as brincadeiras de criança, né? Se tem mais amiguinhos, na hora que eles começam a cantar, a falar mais alto, isso também a gente procurar evitar nessa fase. A senhora disse há um pouco que as manifestações da infecção pelo coronavírus nas crianças são brandas, mas a senhora disse, né, no outro bloco que tem 6 óbitos, já registros de óbitos no DF, e há casos de complicações com relação ao coronavírus. Eu tenho a impressão, às vezes, que as pessoas acham que criança não pega, que criança não transmite e está tudo bem. E não está tudo bem, né? Exatamente. Então, no início da pandemia, os pais sentavam na minha frente no consultório e falavam assim, não tem problema, doutora, essa doença a criança não tem. Os estudos chineses já apontavam a presença de algumas crianças doentes e à medida que a pandemia foi evoluindo para a Europa, para os Estados Unidos, começaram a surgir os relatos, inclusive da síndrome multissistêmica inflamatória, que é um quadro raro, mais grave, caracterizado por febre acima de 38,5 por 3 dias consecutivos. Geralmente, essa síndrome acontece 4 a 5 semanas após o pico da pandemia. Então, se nós vamos entrar numa segunda onda, nós vamos ter que acompanhar essas crianças. Muitas vezes as crianças não têm manifestação do Covid, mas alguém da família, 4 ou 5 semanas, teve e a criança COVID. Desenvolve a criança ficou ótima nessa fase e 4 a 6 semanas após aparece essa síndrome caracterizada por febre persistente por mais de 3 dias, alterações cutâneas, então a gente tem alterações, manchinhas na pele, alterações da coagulação,
Então, são umas manchas que são diferentes, que podem aparecer, conjuntivite, alterações inflamatórias, então, de articulação, edema, alterações no coração. O pronto reconhecimento dessa síndrome, se os pais, se os pediatras estão atentos, algumas crianças precisam ir para a UTI, Carmen. Então, o estudo de Nova York mostrou que 80% das crianças que apresentaram essa síndrome foram para a UTI. E ficaram bem, porque foram reconhecidas, receberam tratamento específico e ficaram bem. Então, mesmo a forma grave da criança, que é rara, ela tem essa característica de benignidade, diferente do que acontece com os maiores de 60 anos. Agora, essas síndromes são em crianças um pouco mais velhas. Tem uma complicação também do Covid nas crianças um pouco mais novas, Isso, né? A síndrome multissistêmica inflamatória, ela é relatada, a maioria das crianças tinham menores, com crianças de 2 anos, mas a maioria 7 a 8 anos, né? É o pico dessa síndrome. Agora, os pequenos, os menores de 1 ano, os estudos mostram também que eles são quem mais precisam internar, com os padrões respiratórios. Então, nós tivemos casos de laringite na UTI, nós tivemos casos de insuficiência respiratória de crianças menores de 1 ano que precisaram ir para a UTI. Nesse caso, é um sistema respiratório que ainda está em desenvolvimento ou não? Exatamente. Então, é uma criança que tem um sistema imune em desenvolvimento, um sistema respiratório em desenvolvimento e um sistema nervoso central em desenvolvimento. Ok, doutor, então, eu já vou começar a pensar no pós-férias, então, assim, porque não está tão longe assim, né? Algumas escolas vão começar a retomar a atividade no finalzinho de janeiro. Aí eu acho que tem outro dilema que os pais vão começar a enfrentar daqui a pouco, né? E aí, manda os filhos para a escola ou não? O que a senhora acha? Então, cada família tem que fazer uma avaliação, né? Nós acreditamos que a escola é essencial, é fundamental na vida das crianças. Foi uma pena o que aconteceu esse ano no Brasil, as disparidades, como eu falei, da obesidade e da desnutrição. Essa foi outra que foi escancarada pela pandemia. As crianças das escolas particulares continuaram tendo conteúdo, tiveram acesso à internet, a computador, e muitas crianças do nosso país não tiveram esse acesso e foram realmente prejudicadas. Então, para 2021, nós acreditamos que ainda vamos ter um período aí de ensino híbrido, né, de cuidados, porque isso, a gente está perto do começo do fim, a partir do momento que as vacinas chegam, mas elas ainda não vão estar disponíveis para as crianças. Nós temos apenas uma vacina com braço de criança incluído no estudo, e nós temos que ter acesso a esses estudos para saber se essa vacina é segura para as nossas crianças. Então, pensar nessa realidade de 2021 é uma necessidade para os pais que têm filhos nas escolas particulares e para os pais que têm filhos na escola pública. Talvez seja o momento da gente lutar para que essas crianças também tenham um acesso de qualidade, mas elas precisam que os professores e elas tenham uma pia para lavar a mão na escola, né? E elas precisam ter condições de voltar com segurança, como os meus filhos tiveram e uma parte privilegiada da população pôde voltar. Para os pais que têm crianças acima de 2 anos, é interessante aproveitar esse período de férias e já começar a fazer um treinamento quanto ao uso de máscara, quanto à regrinha do braço, do distanciamento, preparar essa criança que vai ser uma escola que não vai abraçar os professores, que é uma escola diferente, é uma escola diferente do que eles estão acostumados. Então, esse é o tempo para preparar para isso. Se a criança está bem adaptada com a máscara, se a escola tem um protocolo, se a escola tem transparência de conversar com os pais, porque não adianta botar 25 alunos, 30 alunos numa sala pequena. Tem que ter um distanciamento de pelo menos 1,5 m entre as carteiras das crianças, para que elas possam ficar com segurança na sala de aula também. Agora, esse preparo que a senhora está aqui nos indicando, ele é importante, mas eu fico imaginando se também, assim, a gente não precisa deixar que elas fiquem realmente de férias, né? Exatamente. As crianças estão de férias, né, assim também. Às vezes, deixar elas completamente de férias é importante para a saúde mental, que foi o que nós falamos há pouco, né? Exatamente. Então, deixa elas relaxarem. Esse tempo ocioso, brincar ao ar livre, né? É muito importante para as nossas crianças. Mas perto desse retorno às aulas, quando houver uma sinalização, a gente já ir retomando esses cuidados que vão ser necessários para 2021. Uma última dica para os pais nesse momento aí, nessas próximas
6 semanas de convivência ainda mais intensa com as crianças. Que dica que seria a dica de ouro que a senhora daria? A dica de ouro é estar presente com seus filhos. Para fazer nada, mas para sentar no chão, para comer uma pipoca, para brincar, eles precisam disso. Eles e nós precisamos disso. Essa conexão que a gente faz com as nossas crianças de pequenininho, eu sei que para quem tem filho menor que 3 anos, esse foi um ano desafiador. Né? Os menores de 1 ano, eles precisam da mãe, do pai, né? Os menores de 3 anos também. Mas foi um ano de tanto crescimento, então foi tão bonito ver os pais também aproveitando os que puderam ficar no home office e crescendo junto com as crianças. E acho que nunca foi tão importante assim a gente estar juntos e estar bem juntos, exatamente. Né? Entender aquela dificuldade que a professora falava da escola, muitos pais só foram entender esse agora, ano. Né? Agora, isso é fantástico, é uma oportunidade. E todas as dificuldades, elas nos trazem essa oportunidade de crescimento, né? Ok, doutora Andréia, nosso tempo acabou, infelizmente. Agradeço imensamente a sua participação aqui no CB Saúde e já fica o convite para uma próxima entrevista. O prazer foi meu, estamos à disposição. Obrigada. CB Saúde fica por aqui, obrigado pela companhia e até a próxima.